Paz do Senhor, meus irmãos do grupo Amigos da Bíblia. Hoje é o dia 19. A gente está com o propósito de ler o Novo Testamento em 90 dias. Então hoje é o 19º de 90 dias. Bom, hoje a gente vai falar sobre Marcos, capítulo 13 e capítulo 14. Marcos, capítulo 13. Os primeiros crentes que leram o Evangelho de Marcos eram perseguidos e tinham a tentação de desistir da fé em Cristo. Essa versão do Monte das Oliveiras, que confere com Mateus 24 a 25, era o encorajamento que precisavam para permanecerem fiéis ao Senhor. O sermão foca os últimos dias e descreve a primeira parte, capítulo 13, versículo 5 até o 13, o meio, capítulo 13, versículo 14 até o 18, e a última parte do período da grande tribulação, e leva ao retorno do Senhor à terra, capítulo 13, versículo 19 a 27 de Marcos. Mas o sermão também fornece princípios que se aplicam aos crentes sofredores de todas as eras. Jesus apresenta 4 advertências às quais seu povo deve prestar atenção em tempos de perseguição e oposição. Primeira advertência está do versículo 1 até o 8 do capítulo 13 de Marcos, que é: não seja enganado. O templo estava deserto e seria destruído. Versículo 2. 4 discípulos perguntaram quando seria destruído e que sinais anunciariam esse desastre. Eles pensavam que a destruição do templo, o fim da era e a vinda do reino aconteceriam ao mesmo tempo. Por isso Jesus deu-lhes um panorama geral dos últimos dias. Todavia, a preocupação maior dele é que seu povo não seja enganado por falsos cristos, que aparecerão e prometerão trazer-lhes vitória e glória. Ele também menciona os falsos sinais que podem desviá-los da verdade, versículos 7 e 8. Essa demonstração com relação aos falsos cristos é principalmente para os judeus. Segunda advertência está no versículo 9 até o 13 do capítulo 13, que é: não tenha medo. As épocas de perseguição são de proclamação e não devemos ter medo de proclamar o Evangelho e reconhecer Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. O versículo 10 não é uma exigência para a vinda do Senhor. Jesus assegura a determinação e a garantia divinas. Apesar de tudo que Satanás fará durante o tempo de angústia para Jacó, a palavra de Deus será proclamada e sua vontade realizada. O versículo 11 também não é uma desculpa para o ministro descuidado. Os pregadores e professores devem estudar, meditar e orar, não apenas confiar em que o Espírito lhes dê suas mensagens no último minuto. O versículo 13 apresenta uma afirmação que não é exigência para a salvação, pois se aplica principalmente aos crentes no período da grande tribulação. No versículos 7 e 13, o termo "o fim" refere-se ao término da era, não ao fim da vida de alguém. Terceira advertência está no versículo 14 até o 27 de Marcos 13, que é: não seja ignorante. A ênfase aqui é sobre o conhecimento que adquirimos por intermédio das Escrituras, versículos 14 e 23. O abominável da desolação refere-se à imagem sua que o anticristo, a besta de Apocalipse capítulo 13, porá no templo judeu, conforme a gente pode ver em Daniel 9, 27, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3 até o 10, e forçará que o mundo ímpio o adore. Isso acontecerá no meio do período de 7 anos da tribulação, e será um aviso especial para os judeus da Judéia de que é hora de fugir.
Os versículos 24 até o 27 descrevem o fim do período da tribulação e a vinda de Cristo à terra para derrotar seus inimigos e estabelecer seu reino, conforme está em Apocalipse 19, versículo 11, até o capítulo 20, versículo 5. Mais uma vez, a ênfase está nos sinais, pois os judeus pedem sinais, conforme Paulo escreve aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1 e versículo 22. A nação judaica que está espalhada será reunida de novo, conforme está registrado essas profecias em Deuteronômio 30, de 3 a 6, e Isaías 43, versículo 6, e a nação judaica será reunida de novo e restaurada. Quarta advertência: não seja descuidado, versículo 28 até o 37. A ênfase aqui é no conhecimento, versículos 28 e 29, e na atenção, versículos 33, 34, 35 e 37. A parábola da figueira enfatiza o que sabemos: seu retorno está próximo, e a dos servos realça o que não sabemos, quando ele virá. Ao começarem estas coisas a suceder, assim, quando virmos alguns dos sinais da tribulação surgirem em nosso horizonte, saberemos que o tempo se aproxima. Todavia, o importante não é vigiar o calendário, mas edificar nosso caráter. Devemos estar alertas, vigiai, e fazendo o trabalho dele quando ele vier. No versículo 30, é provável que a expressão "esta geração" refira-se às pessoas vivas da época em que tudo isso acontecer. A nação de Israel não será destruída, apesar da perversidade do homem e do programa antissemita de Satanás. Marcos 14. Os principais sacerdotes e os escribas já estavam determinados a matar Jesus, mas queriam fazer isso depois da Páscoa. Parecia-lhes mais sábio esperar até depois das celebrações pascais, já que Jesus era uma pessoa popular e Jerusalém estava cheia de judeus entusiasmados. Contudo, Deus tinha outros planos. Judas possibilitaria que os líderes prendessem o Senhor durante a celebração, conforme está no versículo 10 e 11 de Marcos 14. O Cordeiro de Deus devia morrer na Páscoa. Nesse capítulo, Marcos apresenta Jesus em 4 papéis diferentes. O primeiro, Jesus, o convidado honrado, capítulo 14, do versículo 1 até o 11. Esse evento ocorre antes da entrada triunfal em Jerusalém, mas Marcos o põe aqui sem fornecer referência de tempo, como fez João no seu Evangelho, no capítulo 12, versículo 1. Simão, o leproso, seria alguém de Betânia, que Jesus teria curado de lepra e cuja casa estava aberta para Jesus, como a de Maria, Marta e Lázaro. O ato de amor de Maria foi aceito por Jesus, criticado por Judas e pelos outros discípulos, e relatado à igreja por intermédio da palavra. Durante a Páscoa, os judeus tentavam com mais empenho ajudar o pobre, e Jesus não se opunha a esse bom costume. O perfume custava 1 ano de salário da média dos trabalhadores, portanto o dinheiro obtido com sua venda alimentaria muitos pobres. Todavia, Maria queria ungir Jesus em preparação para sua morte e sepultamento, e isso era mais importante que alimentar os pobres. Sua boa ação glorificava a Deus e representava uma bênção para todo o mundo. No versículo 4, a palavra desperdício em grego é a mesma para perdição, em João capítulo 17, versículo 12. E esse versículo refere-se a Judas. Judas era o desperdiçador, não Maria. Ele desperdiçou as oportunidades que Deus lhe deu e, no fim, dilapidou a própria vida ao suicidar-se. Que contraste entre Maria, a adoradora, e Judas, o traidor. Segundo, como o segundo papel diferente, que Marcos apresenta a Jesus. Jesus, o convidado gracioso, está no versículo 12 até o 26 de Marcos 14.
Jesus pediu que Pedro e João preparassem o cenáculo para a última Páscoa que celebraria com os discípulos. Era incomum um homem carregar um cântaro de água, pois essa era uma tarefa para mulheres. Jesus tinha de ser cuidadoso ao fazer as coisas para não causar problemas para os outros, já que seus inimigos o vigiavam. Aquela noite, Jesus fez duas revelações espantosas. Primeiro, ele falou que um dos 12 era o traidor, versículo 17 até o 21. A forma como cada discípulo se expressou, porventura sou eu, indica que ninguém à mesa se considerava culpado. Jesus deu a Judas Iscariotes todas as chances para se arrepender. Não devemos pensar em Judas como um robô fadado a cumprir uma profecia, mas como um homem que pecou ao desperdiçar suas possibilidades. A segunda revelação foi que Pedro trairia. Jesus revelou isso pela primeira vez após Judas deixar o cenáculo, e depois repetiu quando ele e o discípulo foram ao jardim de Getsêmani. Claro que Pedro, com sua autoconfiança carnal, negou que tal coisa pudesse acontecer, mas isso aconteceu. Ao final da refeição de Páscoa, Jesus pegou o pão e o vinho e deu-lhes um novo sentido ao instituir a comunhão, ou seja, instituiu a ceia do Senhor. Terceiro, Jesus foi chamado aqui de Jesus, o Filho submisso, versículo 27 até o 42 de Marcos 14. Quando eles chegam ao Getsêmani, que significa prensa de oliva, Jesus cita Zacarias capítulo 13, versículo 7, a fim de advertir os discípulos de não ficarem por ali muito tempo, nem o seguirem por sua prisão. Ele também lhes diz uma palavra de encorajamento. Ele ressuscitaria da morte e os encontraria na Galileia. Essa é a quinta menção que Jesus faz à sua ressurreição. As outras estão registradas no capítulo 8, versículo 31, capítulo 9, versículo 9, versículo 31 e capítulo 10, versículo 34. Jesus se sente tomado de angústia quando contempla o cálice do qual deve beber. Se fazer pecado na cruz e ser separado do Pai, isso para ele era o cálice que ele tinha que beber. A presença e a oração dos amigos teriam representado muito para ele, mas eles dormiram. Chegou a hora e ele estava pronto para fazer a vontade do Pai. A quarta maneira que o evangelista cita Jesus é Jesus como preso obediente, versículo 43 até o 72 de Marcos capítulo 14. Judas desconhecia tanto o coração de Jesus que veio com uma turba de soldados armados para prendê-lo. Judas era tão hipócrita que usou beijos, um sinal de afeição, para atrair Jesus. Pedro estava tão despreparado espiritualmente que tentou defender Jesus com espada. Pedro deveria saber que Jesus estava pronto para morrer. Jesus tinha um cálice nas mãos e fez a vontade do Pai para que se cumprisse as Escrituras. Já Pedro tinha uma espada na mão e opôs-se à vontade do Pai, e Jesus teve de desfazer o dano que a espada fizera na orelha de Malco, conforme registrou Lucas em seu Evangelho no capítulo 22, versículo 49 até o 51. Quem era o jovem no jardim, citado no capítulo 14, versículos 51 e 52? Alguns pensam se tratar do próprio escritor João Marcos, já que apenas o seu evangelho menciona tal fato. O cenáculo ficava próximo da casa de João Marcos e Judas e seu bando foram para lá primeiro. Marcos enrolou um lençol apressadamente em seu corpo e seguiu-os. Primeiro levaram Jesus ao sumo sacerdote em comando, Anás, sogro de Caifás, conforme registra João no capítulo 18, versículo 13 até o 24. A seguir, entregaram Jesus a Caifás e ao conselho judeu, perante o qual pessoas testemunharam contra ele. A afirmação messiânica de Jesus, no versículo 62, foi muito forte, e o sumo sacerdote não a suportou e o declarou culpado.
Pedro, como os outros discípulos, fugiu do local, conforme o versículo 50. Todavia, a seguir, ele e João desobedecem à ordem do Senhor, conforme o versículo 27, e o seguem. Isso leva Pedro diretamente para as redes da tentação, e ele nega o Senhor Jesus 3 vezes. A predição de Jesus torna-se verdade, versículo 30. Contudo, o cantar do galo faz com que Pedro se arrependa, conforme a gente pode ver em Lucas capítulo 22 e versículo 62. João capítulo 21, versículo 15 até o 19, assegura que Pedro foi perdoado e restaurado ao ministério apostólico. Então, que Deus abençoe a sua vida. Termina aqui mais um vídeo. Lembrando os irmãos que os nossos vídeos, os comentários são extraídos, editados conforme aqui a nossa necessidade, do comentário bíblico Wiersbe. Deus abençoe e até o próximo vídeo.